área de exatas, né? Como avaliadores, a gente tem quatro professores, né? O professor André Ambrosio e o professor Marcelo Guellen, da USP, e os professores Hubert Stassen e a professora Nádia da Silveira, da UF, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Lembrando que as apresentações vão ser 5 minutos, depois vai ser aberta a fala para os professores, caso queiram fazer comentários ou perguntas. A ordem das apresentações é alfabética, e vamos começar com a fala da Alessandra de Souza Mesquita. Por gentileza, Alessandra. Bom dia, vocês conseguem me ouvir bem? Beleza. Gostaria primeiramente de agradecer ao PIB, que é a Pró-Reitoria de Pesquisa da Unicamp, por essa oportunidade de apresentar o meu trabalho. O meu projeto, intitulado Investigação de Biomarcadores Putativos na Urina de Pacientes com Linfoma Não-Hodgkin antes da quimioterapia, teve como objetivo otimizar o método de microextração em fase sólida, o SPME, e aplicação para análise de amostras de pacientes com linfoma não-Hodgkin. O linfoma não-Hodgkin é uma neoplasia que acomete os linfócitos, causando uma mutação nessas células do sistema imune. Felizmente, existe tratamento eficaz para esse tipo de câncer, sendo por meio da quimioterapia, anticorpos monoclonais e radioimunoterapia. No entanto, como a maioria dos cânceres, o tratamento eficaz depende do diagnóstico no início da doença. Para o linfoma, o diagnóstico pode ser feito através da anamnese, que inclui sintomas inespecíficos, como dor de cabeça, perda de peso, febre, coceira na pele e aumento dos linfonodos. Esses sintomas podem fazer com que o paciente não procure o médico por não acreditar que seja algo sério. Além disso, outras opções para o diagnóstico são métodos invasivos, como a biópsia, ou métodos caros, como exames de imagem. Uma alternativa para o diagnóstico seria a análise de biomarcadores em amostras biológicas. Uma classe de biomarcadores são os compostos orgânicos voláteis, ou VOX. Eles podem estar presentes na respiração humana, no sangue e na urina. Essas matrizes não necessitam de métodos invasivos para a coleta, apresentando custo baixo e simplicidade de análise. Para a extração dos VOX, eu otimizei a técnica de SPME em Headspace. As análises foram realizadas em um equipamento de cromatografia gasosa acoplado à espectrometria de massas. As condições otimizadas foram aplicadas para amostras de urina dos voluntários da pesquisa. 2 grupos foram comparados para a identificação de potenciais biomarcadores. O primeiro é composto por 40 voluntários saudáveis e o segundo é composto por 18 pacientes diagnosticados com linfoma antes de iniciarem o tratamento de quimioterapia. Os espectros adquiridos no GCMS foram tratados pelo software MS-DIAL e LOWES. As análises estatísticas foram realizadas pelo software MetaboAnalyst. Um teste T foi aplicado para verificar se os metabólicos anotados eram estatisticamente diferentes entre os 2 grupos, resultando na identificação de 28 metabólitos com significância estatística. O PSDA, que é um método não supervisionado, não mostrou uma separação clara entre os grupos. No entanto, o agrupamento das amostras de QC mostra uma qualidade na corrida instrumental. O PLSDA mostrou separação entre os 2 grupos analisados. Dos 28 metabólitos significativos, 12 foram identificados pela biblioteca FIN e NIST. Esses 12 foram buscados em bancos de dados, como a Romeo Metabolome Database, em artigos publicados. Os metabólitos correlacionados com fatores dietéticos foram desconsiderados, chegando a 3 metabólitos correlacionados com o metabolismo do câncer, sendo eles um octanol, a 1-hidroxiantraquinona e um composto oxispiro. Esse composto oxispiro já foi relatado em um modelo in vitro de leucemia. Já o octanol foi relatado como potencial biomarcador para câncer em um estudo que investigou o VOX em amostras de urina, utilizando também a SPME e GCMS para amostras de pacientes com leucemia, câncer coloretal, linfoma e um grupo controle. O octanol também é um dos muitos compostos derivados do tabaco e da fumaça do tabaco, que aumentam a permeabilidade de membranas de fibroblastos do pulmão humano. No entanto, os voluntários que apresentavam o octanol não faziam uso de tabaco. Além disso, eles apresentavam histórico familiar de câncer ou câncer ativo. Já a 1-hidroxiantraquinona é possivelmente carcinogênica para os humanos, já que a sua interação com a glicose e o DP forma o difosfato de uridina e o glucosil-oxiantraquinona. Embora seja necessário um estudo com maior número de amostras para a confirmação dos potenciais biomarcadores, esses metabólitos parecem promissores para um diagnóstico e prognóstico não invasivo e bastante acessível do linfoma não-Hodgkin, orientando na seleção do tratamento mais adequado ao paciente. Essa pesquisa, inclui na parte de otimização da extração, resultou em um artigo que foi publicado na revista Microchemical Journal. Por fim, gostaria de agradecer às agências de fomento CNPq e FAPESP, além de agradecer a minha orientadora, a professora doutora Ana Valéria Simeonato. Agora estou aberta para eventuais perguntas.
Ok, terminada a fala do Alessandro, muito obrigado. A gente abre para perguntas e comentários dos avaliadores, por gentileza. Eu tenho uma pergunta. Primeiramente, parabéns pelo trabalho, Alessandra. Tá? Um trabalho muito excelente. No teu resumo, a única dúvida que me surgiu foi o resumo estendido, com respeito àquela tabela que tinha muitos compostos desconhecidos, com um percentual, né, de representação significativa. Você poderia comentar isso rapidamente? Sim, claro. A gente pegou e não excluiu os metabólitos que não foram identificados por essas bibliotecas para poder fazer a análise estatística. E só 12 foram identificados pela biblioteca e o restante não foi. Para poder saber mais sobre eles, teria que fazer um outro estudo, identificando tipo, tempo de retenção e outros fatores, mas uma coisa que pode ter interferido também na falta de identificação dele é que o método que eu utilizei para a corrida cromatográfica foi o método FIM, e a biblioteca é para esse fim também. Só que a minha técnica de extração foi extração de VOX, e a biblioteca FIM não é para VOX, é para derivatização e injeção no equipamento. Então, esse pode ser um fator que interferiu no reconhecimento das amostras, dos metabólitos. Ok, muito obrigado pela sua resposta. Ok, não havendo mais questões ou comentários, eu passo, então, a palavra para o Andrés Rodrigues Oliveira. Por gentileza, Andrés. Andrés. Perdão. Isso. Posso começar? Tá me ouvindo? Sim, pode começar. Então tá bom. Bom dia a todos. Meu nome é Andrés. Eu sou aluno da licenciatura em matemática. Meu trabalho é o algoritmo de Groover aplicado ao problema de geometria de distâncias moleculares. Foi orientado pelo professor Carlyle Lavor, do Departamento de Matemática Aplicada do IMEC, da Unicamp. Esse trabalho ele é uma continuação da minha outra iniciação científica, onde eu estudei o problema da geometria de distâncias moleculares. Esse é um problema um problema importante que busca encontrar a estrutura de uma molécula, a estrutura 3D de uma molécula. E é modelado como sendo um problema de geometria de distâncias. O problema de geometria de distâncias ele é um problema inverso. Então, se a gente tem pontos no espaço, a gente consegue facilmente, né, computacionalmente, de maneira fácil, encontrar as distâncias entre esses pontos. A geometria de distâncias é o problema inverso. Eu tenho as distâncias e eu quero encontrar quais são os pontos que satisfazem essa distância. No caso da geometria de distâncias moleculares, eu conheço algumas distâncias entre os átomos de uma molécula e eu quero descobrir como é a estrutura dessa molécula, sabendo as distâncias entre esses átomos. O algoritmo de Grover, ele é um algoritmo de computação quântica. Então, se eu tenho um conjunto, não necessariamente com uma ordem específica, eu quero encontrar um elemento específico dentro desse conjunto. Classicamente, a gente teria que percorrer esse conjunto todo tentando procurar esse elemento. Com o algoritmo de Grover, a gente utiliza o conceito de sobreposição quântica dos estados desse conjunto, e utilizando um oráculo, a gente busca otimizar essa busca nesse conjunto. Então, o objetivo desse trabalho nosso foi tentar encontrar uma maneira de discretizar o problema da geometria de distâncias moleculares, ou seja, a gente quer encontrar um conjunto com possíveis soluções para o problema de geometria de distâncias e aplicar o algoritmo de Grover para encontrar a solução desse problema. Nesse trabalho, eu fiz uma implementação do algoritmo de Grover clássico e a gente provou que existe uma função que pode ser usada como oráculo para o algoritmo de Grover. Nesse projeto, a gente está, junto com o meu orientador e o professor Franklin, da UFRJ, e o Renato Portugal, do LMCC, a gente está elaborando um artigo para ser publicado. Eu acho que é só isso. É um projeto bem simples assim de se entender, acho que de se explicar. Acho que é só isso minha fala. Ok, muito obrigado, Andrés. Eu passo a palavra, então, para os professores, caso
tenham comentários ou perguntas a fazer. Por gentileza. Olá, estão me ouvindo? Oi. Bom dia, Andressa, parabéns pelo trabalho, assim como parabéns para a Alessandra também, eu não tive a oportunidade, não tinha uma pergunta para fazer para ela, mas parabenizo também. Eu olhando seu resumo estendido, não tinha ficado claro para mim se você trabalha com uma classe específica de biomoléculas, porque naturalmente biomoléculas de famílias diferentes têm estruturas possíveis muito diferentes entre si. Então, queria saber se o seu problema é generalizado ou é um problema específico. Não, a gente, no caso, a gente trabalha com proteínas. As moléculas que a gente usa são proteínas. Tá. Embora eu não utilize exatamente uma proteína real para modelar os problemas que eu tenho aqui, eu tenho um gerador de moléculas artificiais que eu gero distâncias e aí eu trabalho com elas, porque computacionalmente a complexidade não muda se é uma proteína real mesmo ou uma proteína artificial. Então eu acabo utilizando mais as artificiais aqui porque eu consigo ter mais, né? Eu aperto um botão e gero uma lista de distâncias para eu poder testar o meu problema. Mas talvez até onde eu entenda desse problema, a função da proteína vai estar intrinsecamente relacionada com a estrutura dela, certo? Sim, então, sim. assim, o espaço ele é restrito, mesmo que as proteínas sejam artificiais. Você não pode assumir qualquer estrutura para uma proteína artificial. Como que você implementa? Sim. Como que você implementa, vamos dizer, a funcionalidade dentro dos seus algoritmos? Eu não consigo implementar uma funcionalidade. Eu tenho no gerador que eu uso, ele tem quando eu vou calcular o ângulo de torção, ele tem um limitante, não pode ser qualquer ângulo, e aí que se diferencia, né, uma molécula que poderia realmente ser e uma que tanto faz, né, esse ângulo que eu acabo escolhendo para ter uma funcionalidade ou não. Mas no caso, assim, não importa muito para mim, no caso, a funcionalidade ou não da minha molécula. Né? Eu preciso só saber as distâncias entre os átomos que eu tenho. É isso. Eu queria agradecer, né, meu orientador, professor Carlile, queria agradecer ao CNPq pela bolsa e a oportunidade de estar falando aqui nesse evento. Muitíssimo obrigado, gente. Ok, muito obrigado, Andressa. Não tendo mais comentários ou perguntas, eu passo a palavra ao Diego de Alvarenga Rodrigues. Diego, por favor. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tranquilo? Tá bom, então eu vou iniciar aqui. Bom, meu nome é Diego, eu sou aluno do curso de Geologia e meu trabalho foi orientado pela professora doutora Maria José de Mesquita. O título do meu trabalho é Petrografia do Minério e Microestruturas de Deformação em Veio de Quartzo no depósito Cobre-Ouro Serrinha do Guarantã, setor leste da província mineral de Alta Floresta, Mato Grosso. Então, a província mineral de Alta Floresta é uma província de idade paleoproterozoica que fica localizada no norte do Mato Grosso. Essa província ela é historicamente importante e conhecida pela produção do ouro, e atualmente ela tem se tornado bastante relevante pelas reservas de cobre encontradas. Então, o depósito em estudo ele se insere nesse contexto como um depósito de cobre e ouro na província. Então, a minha pesquisa ela tem a proposta de contribuir na compreensão dos sistemas hidrotermais mineralizantes em cobre e ouro que agem na província por meio da petrografia. Então, como material, eu utilizei amostras do veio mineralizado que foram utilizados para análises petrográficas em microscópio de luz transmitida e luz refletida. Eu também trabalhei com o MEV, com o EDS acoplado, para complementar a petrografia do minério, identificando fases acessórias que são mais difíceis de identificar em microscópio convencional. Então, com as análises das microestruturas, foram identificados 3 domínios microestruturais distintos no veio de quartzo. O primeiro seria o domínio reliquiar, onde as características indicam que foram formadas por um processo de deformação intracristalina plástica. O segundo domínio é o domínio recristalizado, ele é composto por uma matriz formada por quartzo microcristalino recristalizado a partir dos quartos reliquiares. E ele é formado pelo processo de recristalização dinâmica do tipo budding,
que, como definido na literatura, é um processo que domina em condições de temperatura entre 280 e 400 graus Celsius. O terceiro domínio é o domínio de cavidades. Ele é um domínio composto por cavidades preenchidas por cristais de quartzo idiomórficos, né? Agora, em relação às paragêneses, né, onde a paragênese, eles são conjuntos de minerais que, através de evidência petrográfica, mostram uma evolução em equilíbrio geoquímico e termodinâmico entre eles. Aqui, no caso, o minério, né, e foram definidas duas paragêneses distintas para o minério. A paragênese 1, ela é formada por bornita, calcocita 1, que é referente a uma primeira geração de calcocita, calcopirita, bismuto nativo, galena, telureto de prata e ouro. E foi definido como uma paragênese hipogênica. E a paragênese 2, ela é formada por calcocita 2, referente a uma segunda geração de calcocita, mais guetita, então definida aqui como uma paragênese supergênica. A paragênese 1, ela apresenta relações texturais chamadas de intercrescimento mimerquítico entre a calcocita e a bornita, que ocorre pela quebra da solução sólida entre esses minerais a temperaturas de até 335 graus Celsius, segundo a literatura. O que é interessante porque se concorda no intervalo de temperatura que forma o domínio microestrutural 2, como eu disse antes. Enquanto que a paragênese 2, entre a guetita e a calcocita 2, ela pode estar relacionada ao enriquecimento supergênico, causando um enriquecimento do depósito em cobre pela substituição da bornita por calcocita secundária mais guetita. Então, para concluir rapidamente que essas evidências nos possibilitam compreender e remontar uma evolução pelo qual o depósito passou, em termos relativos à temperatura e à deformação do veio em zona de cisalhamento. Uma futura análise microtermométrica das inclusões fluidas, elas seriam interessantes para sustentar as hipóteses e trazer novas interpretações, né? A associação mineral com diversos metais, entre eles cobre, ouro, prata, bismuto, entre outros, coloca esse depósito como um importante depósito polimetálico na província, né? A sua mineralização distinta, a bornita, que é um minério de cobre, com enriquecimento supergênico, abre novas possibilidades de exploração e reserva na província para depósitos cupríferos, atraindo maiores investimentos de empresas interessadas nessa commodity. Então, eu queria agradecer ao CNPq pelo fomento à pesquisa, ao IG, ao grupo de pesquisa em metalogênese e evolução crustal e à minha orientadora. Bom, é isso. Ok, muito obrigado, Diego. Eu vou passar a palavra, então, para os professores, caso haja alguma pergunta ou comentário. Por gentileza. Ok, o André. Eu tenho uma pergunta bem rápida. O trabalho está muito bom, achei interessante. Eu só fiquei em dúvida como você prepara essas lâminas e qual é o processo para tu ter uma espessura dedicada para que tu consiga ver nas fotomicrografias, né? Principalmente com luz polarizada, com transmissão, imagem de transmissão. Fiquei bem curioso. Então, lá no Instituto de Geociência, no IG, a gente tem o laboratório de confecção de lâminas, né? E eles preparam isso com carbeto, eles fazem um polimento dessas lâminas até elas atingirem uma espessura de 30 micras. E com essa espessura a gente consegue fazer as análises em microscópio de luz transmitida, e mais para a microscopia de luz refletida, só a seção polida, que não precisa ser uma espessura específica de 30 micras, já é possível fazer essa análise, né? Então, para o minério, que eles são minerais opacos, não é possível identificar eles em microscopia de luz transmitida, porque a luz ela não passa pelo mineral, então a gente usa a luz refletida, enquanto para outros minerais que não são opacos, a gente usa a microscopia de luz transmitida. Então, a gente faz esse polimento até atingir uma espessura definida. A minha pergunta era exatamente a que o professor Gellen fez, era sobre a preparação da amostra. Eu só queria fazer mais uma. Qual que é a diferença entre se polir e bipolir uma amostra? Você fala amostras polidas e bipolidas. E a minha segunda pergunta, rapidinho, quando você vai fazer estudo de dispersão, energia dispersiva, que faixa de espectro eletromagnético você usa para isso? Então, a diferença entre a lâmina polida e a bipolida é a questão mesmo dos dois lados, né? Ela é polida dos dois lados,
porque essa lâmina ela foi bipolida porque estava no projeto fazer também as análises microtermométricas de inclusões fluidas, mas não foi possível. E quando a gente vai fazer a análise microtermométrica, a lâmina ela é descolada, né, para poder colocar e fazer as análises. Então, a gente não sabe o lado que você tem ela polida quando você tira essa lâmina para fazer essas análises. Então, ela tem que ser bipolida. Agora, a questão Qual foi a segunda pergunta? Desculpa. Você faz espectroscopia dispersiva de energia? E que faixa de comprimento de onda que você usa? Qual tipo de radiação é isso? Olha, cara, eu não vou Não saber. tem problema, se não tivesse detalhe, tranquilo. Mas é você que faz o experimento. Tipo, a gente marca com o laboratório e a gente só acompanha. Eu não vou saber te dizer agora. Perfeito, tá bom, tá ótimo, tá bom. Obrigado. Ok, terminada a fala, não havendo mais perguntas, eu passo a palavra, então, para o Flávio Araújo Borges. Flávio, por gentileza. Bom dia, vocês estão me ouvindo? Vou começar já agradecendo. Eu quero agradecer a minha orientadora, Mônica Cota, do Instituto de Física aqui da Unicamp, a minha orientadora, que na época estava trabalhando no Mackenzie, no Instituto de Grafeno lá do Mackenzie de São Paulo. Foi ela que me ajudou a produzir algumas coisas que estão introduzidas, e também a Thalita Mazon, do CTI, que é o Centro de Tecnologia da Informação aqui perto, aqui em Campinas mesmo. Todos me ajudaram bastante. Queria agradecer ao PIBIC e eu vou começar a apresentar. Meu trabalho, o título dele é Dispositivos Flexíveis Baseados em Compósito de Poliuretano e Óxido de Grafeno Reduzido para Aplicações em Sensoriamento Tátil. O que isso quer dizer? Basicamente, a gente quer criar um sensor. O nosso sensor é de baixo custo, porque a gente quer criar um sensor acessível à população, que pode ser utilizado em qualquer clínica, e esse sensor ele deve ser utilizado para reabilitação neurológica para pacientes que têm a sensibilidade tátil lesionada, ou então perdendo totalmente a sensibilidade tátil. Então, o que a gente fez, primeiramente, esse é um projeto de 4 anos, então a gente começou com a fabricação desses sensores. O sensorzinho, um deles é esse aqui, ele é quase um cubinho de espuma. Basicamente, a gente pega uma espuma de colchão, a gente vai na loja de colchão mesmo, compra uma espuma de uma certa densidade, porque essa densidade a gente consegue definir a porosidade do material, e a gente deposita óxido de grafeno. A gente deposita mergulhando essa espuma em óxido de grafeno, e por dispersão, por forças eletromagnéticas de Van der Waals, a gente acha que é essa. A gente não fez uma caracterização muito profunda ainda sobre isso, e ela adere às paredes do poliuretano. Depois disso, a gente ainda tem que reduzir o óxido de grafeno, porque ele não reduzido, ele é isolante. Quando a gente reduz, a gente consegue diminuir a resistência elétrica do material. Então, quando você pressiona, a gente tem flocos de grafeno. Então, quando a gente pressiona a espuma, essas paredes elas começam a se encostar, e o óxido de grafeno reduzido, ele começa a permitir a condução elétrica, a condutividade elétrica. Então, a gente consegue ter uma variação de 1 a 100 quiloohms, na verdade, de 10 a 100 quiloohms, numa compressão de 90% da amostra, e a gente consegue ter uma curva de calibração exponencial. Então, a gente consegue ter uma conversão muito boa, a gente consegue fazer uma calibração muito boa em questão de software mesmo, para a gente conseguir traduzir esse sinal elétrico com a força. Para fazer essa tradução, a gente usou um sensor de força, e também a gente consegue fazer a tradução em compressão mesmo. Então, se a gente pega o comprimento de compressão, a gente pega
a força de compressão, em função dessa compressão, a gente tem uma característica linear, e quando a gente pega em função da própria força, que é a resistência elétrica em função da própria força, a gente consegue uma calibração exponencial. Só que essa exponencial ela não é tão intensa, assim, tão abrupta. Então, no range de força táctil, a gente consegue uma calibração relativamente boa. Depois, o próximo passo, por que a gente precisa de na verdade, por que a gente precisa de uma espuma de poliuretano? Porque ela é macia. Ou seja, se você precisa utilizar em um corpo humano, você precisa de um sensor macio para que ele adira à superfície da mão ou do braço, de qualquer lugar. Então, é por isso que a gente precisa que esse sensor seja macio. Mas não adianta a gente ter um sensor macio e não ter um contato flexível. Então, o próximo passo foi criar um contato flexível, que foi aqui no CTI. A gente imprimiu esses contatos em fita Kapton, com tinta prata. Não sei se vocês conseguiram ver. Então, a gente coloca o sensor em cima desse circuitozinho aqui, e a gente tem 2 terminais. Esses 2 terminais, eles medem a resistência elétrica da amostra, e a gente consegue ter a mesma curva de calibração com contatos rígidos. Quando a gente conseguiu esse resultado, a gente percebeu que a gente tem um contato e um sensor, então a gente consegue desenvolver um dispositivo. Então a gente desenvolveu esse dispositivo, que é um tecladozinho. Então a gente tem os contatos aqui, e a gente coloca os sensores aqui em cima. E também a gente desenvolveu uma luva. Então a gente começou a desenvolver um jogo que ele trabalha com essa resistência elétrica, a condutividade dos sensores, para você fazer um jogo com essa luva, com contato no próprio sensor. E é isso. Ok, muito obrigado, Flávio. Eu vou passar a palavra, então, para os professores. Se houver alguma pergunta ou comentário, por gentileza. Ok, professor Gavin, tem alguma pergunta? Eu posso fazer uma pergunta, assim. Eu achei o trabalho feito pelo Flávio muito interessante, certo? É toda uma parte de pesquisa básica, uma parte aplicada, muito interessante. E a minha pergunta, assim, seria mais no sentido, assim, qual foi a maior dificuldade que tu encontrou nesse trabalho aí? Mais na parte básica, definir quem seria o sensor, né? Ou a parte mais aplicada, desenvolver um software para tratamento dos dados, assim por diante? Eu acho que a dificuldade foi fazer um sensor que seja diferente dos sensores que estão no mercado, né? Então, a gente tem um sensor que... A maioria dos sensores, se você aplica uma força, por exemplo, na ponta do sensor, ele tem uma variação na resistência elétrica muito grande, porque nas bordas você tem uma condutividade elétrica maior, então ele tem um pico de condutividade. Então, esse sensor é basicamente para a gente evitar isso, porque no começo a gente só queria fazer um sensor para fazer uma luva que já estava sendo fabricado com outros sensores. Então, aqui a dificuldade foi conseguir depositar o material da forma correta e fazer a caracterização de todas as formas que a gente precisa numa transdução táctil. Porque se a gente levar esse sensor para uma clínica de fisioterapia, por exemplo, a gente não pode ficar, olha, o paciente está lá, ó, você não pode tocar dessa forma aqui, senão você não vai conseguir ter a sua reabilitação táctil certa. A gente tem que deixar o paciente utilizar sem muitas limitações. Então, foi basicamente isso. Eu achei interessante que tu faz a avaliação da resistividade do teu sistema na parte baixa, né? Porque na parte alta, provavelmente, se a mão tiver um pouco de suor, por exemplo, pode dar problema, né? Pode induzir sais, né? Pode induzir água, e a condutividade, ou a resistividade, você vai medir completamente diferente, né? Não sei se tem essa preocupação. O interessante é que o óxido de grafeno, ele torna a amostra hidrofóbica.
Então, se você colocar um pingo de água em cima da amostra, ela não entra na espuma por causa do óxido do grafeno. Tá, então, e outra pergunta bem rápida. De suor não atrapalha. Outra pergunta bem rápida é que, basicamente, do contato com os dedos, por exemplo, tu tem um gradiente de temperatura, né? Como é que você resolve isso? Ficar com muito tempo com o dedo ali, o sistema vai aquecer, vai chegar a 36 graus, sei lá, 30 graus, não era mais 25. A gente pode dar uma pouca... Essa caracterização a gente realmente não fez, porque a gente pensa num toque um pouco mais leve e não intenso de ficar sempre lá. Então, e também eu não acho que uma variação de 10 graus vai alterar tanto a resistividade do material, no sentido de que a gente trabalha no range de 10 a 100 kΩ. Então, então a gente não vai ter uma variação tão grande de 10 ohms a 100 kΩ, a gente tem uma variação de força de 0 a 5 newtons, mais ou menos. Então, essa variação de temperatura, a gente não vai ter nesse range de força de 0 a 5 newtons, não vai ser tão significante assim, em termos de sinal mesmo. Perfeito. Obrigado pelas suas respostas. Excelente discussão. Obrigado. Muito obrigado, Flávio. Terminadas as perguntas e comentários, eu vou passar a palavra para o Gabriel Passos. Gabriel, por gentileza. Olá, pessoal, vocês estão me ouvindo bem aí? Tá tudo certo? Beleza. Sou Gabriel Passos, eu sou aluno do IMEC, aí da Unicamp, e desenvolvi meu projeto com a professora Sandra, né, do Departamento de Matemática Aplicada, aqui do IMEC mesmo. E eu vou falar um pouco para vocês sobre a inexatidão no método de direções alternadas. Bom, esse método ele é conhecido como método ADMM, okay? E ele é um método para resolver problemas de otimização, né? Na verdade, esse é um método desenvolvido para resolver uma classe bem especial de métodos de problemas de otimização, que são problemas com uma característica que a gente chama de separabilidade, né? Então, ele foi desenvolvido para aproveitar bem dessa característica. O problema que ele trata é o de minimizar uma soma, né, de funções, f de x mais g de w, né? Ele é separável, aí a função objetiva é separável nas variáveis x e w, e as restrições são lineares, né? ax mais bw igual a c. Então, a gente vai resolver problemas nessa forma. Uma estratégia muito comum, né, para tratar os problemas de otimização é resolver ele em diversas etapas que nós chamamos de subproblemas. Uma das maneiras clássicas aí para trabalhar com os métodos, com os problemas de otimização que envolvem restrições, né, é o método dos multiplicadores, né? Ele é um método que vai minimizar sucessivas vezes a função lagrangiana aumentada. Essa função é uma função que consegue representar de forma integral aí as características do problema original. Então, você consegue ali, trabalhando com esses subproblemas bem menores do que o problema original, você consegue obter aí uma solução do problema mesmo, né? O ADMM, ele é baseado nesse método dos multiplicadores, só que a diferença ali é que ele aproveita dessa separabilidade e vai trabalhar primeiro com uma minimização na variável x e depois com uma minimização na variável w, seguida de uma atualização na variável do multiplicador em si, né? Como eu comento lá no meu trabalho. O problema fundamental desse método é que, para trabalharmos legal com ele, às vezes a gente precisa resolver esses subproblemas de forma exata, mas nem sempre isso é possível. Então, o meu trabalho ele vai tratar um pouco dessa dificuldade e ver, poxa, o quão inexato eu posso resolver cada subproblema, né, por um método iterativo mais simples, né? Então, é basicamente isso que eu resolvo, baseado em alguns trabalhos que já foram desenvolvidos na literatura, né? Então, basicamente, o que a gente... As conclusões que nós chegamos no trabalho é que é o seguinte:
para cada subproblema que a gente resolve, né, a gente tem que estar a uma distância da solução exata desse subproblema de uma maneira controlada. Né? E como que é essa maneira controlada? Basicamente, nós temos que ver que a soma dos erros em cada subproblema tem que ser somável, ok? É basicamente isso, tá? Com algumas hipóteses aí de convexidade, a função, no caso, quando você estiver trabalhando, por exemplo, com funções reais estendidas, que trabalham com valores infinitos, a gente vai precisar, além da convexidade, a gente vai precisar que as funções sejam próprias e fechadas, tá? Isso vai garantir propriedades para a gente que vão nos garantir a convergência do método, tá? Então, a gente vai conseguir sempre aí uma solução, né, para o método. Na verdade, a gente vai construir uma sequência que tem uma subsequência convergente, e essa subsequência converge para uma solução do problema, né? E ali a variável que a gente chama de multiplicador, ela vai convergir ali para uma solução do problema dual que é associado ao problema original. Tá? Bom, a vantagem desse método é que ele permite, além de explorar, né, a separabilidade do problema, ele vai permitir que a gente, às vezes, aproveite a estrutura do tipo do problema, né, das matrizes A, B, que definem as restrições, e que a gente nos permita, por exemplo, paralelizar algumas operações. Tá? Esse é um método que tem sido muito usado na reconstrução de imagens, em tarefas de aprendizado de máquina. Ele é muito eficiente para tratar muitos desses problemas. Tá? E, bom, pessoal, eu acho que é mais ou menos isso a minha pesquisa. Agora, atualmente, a gente está trabalhando um pouco mais nesse critério, né? Porque os erros somáveis, o critério dos erros somáveis, ele é meio complicado de você verificar computacionalmente, porque ele depende em si da solução exata do subproblema, né? Para alguns casos, a gente consegue estimar essa solução, mas para outros não. Então, a gente está trabalhando em alguns critérios relativos que vão facilitar a gente trabalhar com esse tipo de problema inexato. Bom, pessoal, é isso. Eu agradeço, né, a minha orientadora, a professora Sandra, todo o departamento de matemática aplicada, e aí a FAPESP, que financiou o projeto, e toda a organização do Congresso de Iniciação Científica da Unicamp, que está nos dando essa oportunidade. É isso, obrigado. Podemos seguir para as perguntas, caso vocês tenham. Ok, muito obrigado, Gabriel. Como o Gabriel disse, caso haja perguntas ou comentários, o professor André ele tem uma pergunta, então passo a palavra para o professor. Oi, obrigado. Gabriel, parabéns pela apresentação, parabéns para o Flávio também, porque hora eu faço pergunta, hora eu não faço, mas eu gostaria de parabenizar todos os palestrantes, tá? Muito interessante. Gostei muito da propriedade com a qual você apresenta o seu trabalho. Para mim é uma linguagem completamente distante do que eu consigo compreender. Então, minha pergunta provavelmente é uma pergunta bastante inocente, vamos dizer assim. Ela, pelo que eu consegui, as palavras que eu consegui anotar aqui, é que você trabalha com problemas estruturados separáveis, que podem ser otimizados, é isso? Exatamente. Eu queria te pedir um exemplo do que seria, por exemplo, um programa estruturado separável onde esse algoritmo, de fato, assim, alguma coisa um exemplo, por exemplo, eu posso, por exemplo, trabalhar com nessa área de pesquisa jogando esse modelo. Certo. Bom, problemas de otimização, eles são, por exemplo, a forma clássica de um problema de otimização é minimizar uma função sujeita a algum conjunto de restrições, certo? Eu comentei que essas restrições têm que ser lineares, no nosso caso, certo? Então, elas vão estar na forma linear de igualdade. O que a gente entende aí como uma característica separável, né, no meu caso? Essa função f de x, ela possui a propriedade de separabilidade, no caso, eu consigo pegar uma parte dela, por exemplo, f de x1 mais f de separar em duas funções em que essas duas funções não possuem as mesmas variáveis. Então, por exemplo, se uma função tem uma variável x, na outra função, ela não tem essa variável, certo? Como eu comentei ali no trabalho, né? O objetivo é na forma f de x
mais G de W, né? Então, ali as variáveis são independentes nas duas funções. É essa característica de separabilidade que eu comentei. Beleza? Aí acho que você pediu um exemplo também. Se você puder, sim, por favor. Tá. Bom, na verdade, a gente tem que estar nessa forma, certo? F de x mais G de W sujeito a restrições lineares de igualdade. Eu posso transformar qualquer problema nessa forma, tá? Então, tem um problema de otimização, eu posso transformar ele nessa forma. Como que eu posso fazer isso? Né? Eu até comento no relatório, no resumo, sobre problemas convexos genéricos, né? Na verdade, é qualquer problema convexo, né? A gente consegue fazer uma certa manipulação no problema e conseguir transformar ele nessa forma via função indicadora, né? Então, as restrições, eu posso abstrair ela como um conjunto, né? E eu posso levar esse conjunto, a restrição de x pertencente a esse conjunto das restrições, via função indicadora para a função objetivo. Então, basicamente, o que essa função vai fazer? Ela vai falar assim, ó, se x satisfaz as suas restrições, essa função vale 0. Se x não satisfaz essas restrições, a sua função vale infinito, né? Então, como isso aí está no objetivo e você quer minimizar, né? Automaticamente você vai pedir um x cuja função indicadora seja 0. Então, você vai estar, portanto, no seu conjunto viável. E, portanto, ali ele vai minimizar a sua f. Aí você consegue fazer uma manipulação e jogar o seu problema para esse formato. Beleza? Mais algumas dúvidas? Consegui responder, André? Beleza. Ok. Muito obrigado, Gabriel, pela apresentação bastante detalhada, né? Eu só vou lembrar que, assim, para o professor Huber e para a professora Nádia, né, que agora estão com a gente, eles fizeram um problema com o som, as apresentações são de 5 minutos e logo após a apresentação de cada aluno, os professores podem fazer perguntas ou comentários, caso haja. Então, eu vou passar a palavra agora para Giovanna Jonini Padovani. Por gentileza, Giovanna. Olá, vocês me escutam? Bom dia a todos. Eu sou do bacharel em Química Tecnológica e meu projeto é intitulado Nanopartículas Ocas de Ouro contendo óxido semicondutor para aplicação em fotocatálise plasmônica, orientado pelo professor Dr. Ítalo Doni Mazzaglia. Bom, o objetivo principal do meu projeto é utilizar de características de uma nanopartícula metálica que apresenta uma morfologia cúbica oca e é composta de prata e ouro, para que a atividade fotocatalítica do dióxido de titânio, o TiO2, seja aumentada para a região do visível, uma vez que, apesar desse óxido ser muito utilizado em fotocatálise, ele apresenta características que limitam o seu uso. Assim, com a nanopartícula, é possível utilizar a luz natural do Sol para fazer a fotocatálise. Mas então, o que seria essa fotocatálise? Bom, para que ela ocorra, deve-se transferir um elétron da banda de valência para a banda de condução desse óxido semicondutor a partir da incidência de uma radiação. Nesse processo são gerados elétrons e buracos que podem então participar de reações redox na superfície desse catalisador. Assim, a partir desse fenômeno, é possível tratar, por exemplo, resíduos farmacêuticos, que são moléculas muito estáveis e difíceis de degradar, que não são tratadas no tratamento de água convencional. No entanto, para que isso ocorra no dióxido de titânio, a energia necessária é muito alta. Além disso, nesse óxido a gente tem uma alta taxa de recombinação desses elétrons e buracos que são formados. Sendo assim, sozinho, esse óxido não consegue aproveitar mais do que apenas 4% da luz solar. Nesse sentido, são então aplicadas as nanopartículas metálicas para que tenhamos a então chamada fotocatálise plasmônica, que vai explorar características importantes da nanopartícula como a ressonância plasmônica de superfície localizada, que nada mais é do que a interação dos elétrons de superfície dessa nanopartícula com a luz, quando esta estiver na mesma frequência da oscilação. Os vértices da nanopartícula também são muito importantes, porque eles vão concentrar campo eletromagnético e aumentar a atividade fotocatalítica naquele ponto. Além disso, temos a junção de Schottky,
que vai aparecer com contato entre a nanopartícula e o óxido semicondutor e vai ajudar a suprimir a recombinação dos elétrons e buracos. Inicialmente, então, é sintetizado um nanocubo maciço de prata que passa por um processo de substituição galvânica em que ele vai se tornar oco, dando origem ao que a gente chama de nanocade. Após esse processo, é então depositada uma fina camada de dióxido de titânio sobre essa estrutura, através de métodos de obtenção de substratos shiners. Esse tipo de substrato ele foi desenvolvido inicialmente em 2010 para aprimorar uma técnica conhecida como SERS, espalhamento Raman intensificado por superfície. A diferença é que no substrato shiners, nós vamos utilizar nanopartículas metálicas com uma fina camada de um material protetor, que é um material semicondutor, para que a nanopartícula não entre em contato direto com as amostras. E isso é importante especialmente para amostras biológicas, para impedir a sua degradação. Dessa maneira, se recobre essa estrutura com essa camada ultra fina, que não vai impedir a interação entre a nanopartícula metálica e o campo eletromagnético da luz, que é uma característica essencial para que tenhamos a ressonância plasmônica de superfície localizada na nanopartícula metálica. Bom, essa técnica de recobrimento é aplicada no projeto, então, para que se tenha o mesmo efeito. A luz solar alcance a nanopartícula e consiga, através de suas características, otimizar a fotocatálise do dióxido de titânio para a região do visível. Por fim, a próxima etapa do projeto, então, é a execução desses testes catalíticos com a nanocade recoberta com essa camada ultra fina de TiO2. Eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui, ao CNPq, ao meu orientador, meus colegas de laboratório e a atenção de todos, e eu estou à disposição para as dúvidas. Ok, muito obrigado, Giovana. Eu passo a palavra, então, aos professores, caso tenham perguntas ou comentários a fazer. Eu teria uma questão para a Giovana. Pode falar. Tá bem. Parabéns, Giovana. Eu achei muito bonito esse trabalho, né? E eu acredito que ele trata também da questão dos contaminantes emergentes, né? Uhum. Como é que tu vê essa questão dos SERS? Eu queria que tu falasse assim rapidamente o que tu sabe sobre a potencialidade da tua partícula para ser aplicada nesse tipo de detecção. Como é que tu vês isso, assim, o fato de tu teres feito essa partícula revestida, né, que te dá condições de determinar, como é que tu vê, assim, a utilização dela no sentido de detecção mesmo? Então, pelas características da nanopartícula, né, por ela ser um cubo, então ela tem vários vértices, e esses vértices eles vão concentrar o campo eletromagnético, como eu havia dito. E isso é muito importante para poder detectar, para a parte de detecção. No SERS mesmo, é que não vai ser utilizado nesse projeto. O que a gente utiliza é a técnica de recobrimento de substratos shiners, que é utilizado para SERS. Só que no SERS a gente não tem esse recobrimento. E no projeto ele vai ser recoberto porque o TiO2 vai ser utilizado para fotocatálise. Mas na detecção é muito importante que seja uma nanopartícula, que ela esteja em ressonância com a luz incidente e que para poder amplificar o sinal. Não sei se eu respondi a sua dúvida. Sim, sim. E eu achei até que a tua apresentação aqui, o vídeo está muito bom também, parabéns. Achei Obrigada. Muito didático. Muito obrigada. E aqui eu acho que ficou bem claro, assim, o teu trabalho está muito bem apresentado. Parabéns. Obrigada. Ok, mais perguntas, comentários? O professor André tem uma pergunta, por gentileza. Giovana, parabéns também. Você apresenta com muita propriedade seu trabalho. Gostei da maneira como você respondeu a pergunta também da professora Nádia. A minha pergunta é uma pergunta bem mais simples, sentido.
Eu não entendo de nanopartículas, os propósitos de nanopartículas entendo que são diversos. O seu propósito, do ponto de vista, o objetivo final prático do seu projeto é encapsular moléculas ou capturar moléculas? Desculpe, eu não entendi essa parte. O meu projeto é usar a catálise, a fotocatálise, né, do dióxido de titânio, para poder degradar moléculas que são estáveis, entendeu? Que não são muito fáceis de degradar, assim, naturalmente, digamos assim. Tá. Em que ambiente seria isso? Por exemplo, numa estação de água, num corpo humano, sei lá, em que lugar da natureza se utilizaria? Poderia ser utilizada no tratamento de água, por exemplo. No meu caso, eu ainda não fiz os testes catalíticos, né, por conta de toda a pandemia e tal, não teve como fazer, mas a gente vai tentar aplicar isso no ácido salicílico, e para tentar ver como é que ele vai se comportar, se vai dar certo e tudo mais. Ok, muito obrigado, Giovana. Não havendo mais perguntas ou comentários, eu vou passar a palavra para Helena Martinho Corradini. Por gentileza, Helena. Bom, olá, bom dia a todos. Eu sou aluna de Geologia do Instituto de Geociências. Primeiro, eu agradeço pela oportunidade de participar dessa sessão. O título do meu trabalho é Petrografia, Geoquímica e Balanço de Massa dos Estágios de Alteração Hidrotermal do Depósito Cuprífero Hades, extremo sudoeste do domínio Carajás, Pará. Bom, em meu trabalho, eu estudei um depósito de cobre presente no Pará. Geologicamente, ele está localizado no que chamamos de domínio Carajás. É uma região diferenciada da crosta por ter sofrido eventos hidrotermais que permitiram mineralizações diversas ao longo do tempo geológico, como cobre, ouro, ferro, magnésio, entre outros. E o depósito Hades carecia de informações geológicas integradas e detalhadas na literatura, dificultando a sua compreensão metalogenética, ou seja, em termos de gênese, buscar entender como que se deu a concentração desses metais nas rochas desse depósito. Os objetivos foram caracterizar os tipos de alterações hidrotermais e a zona mineralizada, correlacionar a presença de diferentes minerais com mudanças na composição química dos estágios de alteração, estimar enriquecimentos e empobrecimentos relativos das alterações, investigar a mobilidade dos metais e compreender a assinatura geoquímica, ou seja, a química que acompanha o minério de cobre do depósito Hades. Isso é importante até mesmo para as empresas em busca de novos minerais. A metodologia foi uma amostragem a partir de testemunhas de sondagem, desde a rocha granítica menos alterada, abrangendo diferentes estágios e intensidades das alterações hidrotermais, contemplando, por fim, o minério principal. Eu fiz petrografia em microscópio óptico de luz refletida e transmitida, ou seja, eu descrevi 13 lâminas para observar os minerais e suas texturas. Análises litogeoquímicas foram fluorescência de raio-x de 15 amostras e ICP-MS, espectrometria de massas de 10, especialmente as sulfetadas. Para o tratamento dos dados analíticos, eu usei o software GCDKit para a construção de diagramas diversos, diagramas binários, cálculos de balanço de massa e até mesmo de distribuição de elementos terras raras. Como resultados, foram diferenciados 4 tipos de alterações hidrotermais: albitização, alteração propilítica, silicificação e formação de veios e vênulas. Cada uma dessas alterações tem uma assembleia mineral específica. O minério é do tipo em brecha e em vênulas, e o principal mineral de minério é a calcopirita, que é um importante sulfeto de cobre e de ferro. As análises litogeoquímicas, elas permitiram informações de enriquecimentos e empobrecimentos relativos que resultam de processos hidrotermais sobre aquelas rochas. Os cálculos de balanço de massa mostraram expressiva adição de metais pelos fluidos mineralizantes, inclusive denotaram uma certa mobilidade de elementos que geralmente são tidos como imóveis em sistemas hidrotermais. E essa razão pode ser atribuída à elevada interação fluido-rocha nesse caso. As análises revelaram uma tendência de incremento de óxidos de ferro, manganês e magnésio, conforme há avanço nos estágios de propilitização, refletindo a incorporação da clorita, que é o principal mineral ferro-magnesiano desse tipo de alteração nesse caso. Os maiores teores de ferro estão nas amostras propilitizadas e mineralizadas, devido à abundância de calcopirita. Os estágios com elevado conteúdo de cálcio refletem a incorporação de minerais hidrotermais cálcicos, como calcita, actinolita e epidoto.
Então, a assinatura geoquímica do minério principal pode ser definida como um enriquecimento em cobre, ferro, magnésio, manganês, cálcio, níquel e cobalto, e um empobrecimento, um baixo conteúdo em alumínio, potássio, sódio, titânio e rubídio. Com esses resultados, levantou-se a hipótese de que o fluido hidrotermal responsável pela mineralização principal do Hades teve uma influência de metais a partir de fontes ferromagnesianas, regionalmente presentes na província Carajás. Geologicamente falando, os fluidos receberam influência de rochas máficas ultramáficas, visto esse enriquecimento em níquel, cromo e cobalto. Ainda como conclusão, não foi possível observar um comportamento progressivo do granito menos alterado para as amostras propilitizadas, havendo ausência de trends. Dessa forma, não se pode afirmar que o minério é decorrente de uma alteração direta e progressiva a partir do protólito granítico. Por fim, o trabalho ele fornece informações significativas para a compreensão da evolução geológica do depósito Hades, reconstituição do sistema cuprífero e integra com o que vem sendo desenvolvido pelo grupo de pesquisa. Eu agradeço imensamente à minha orientadora, Carolina Moreto, ao pessoal do grupo de pesquisa de evolução cristal e metalogênese, do Departamento de Geologia e Recursos Naturais, e às agências de fomento, CNPq e FAPESP. Muito obrigada novamente. Ok, muito obrigado, Helena. Se os professores tiverem perguntas ou comentários a fazer, por gentileza, sinta-se à vontade. Eu tenho uma pergunta, professor Marcelo. Helena, muito prazer em conhecê-la e também parabéns pelo trabalho, achei muito interessante. Não é minha área, né, certo? Mas você citou vários metais, né, que essa fonte tem nessa mina, né, que seria mais ferro e cobre. Qual seria o terceiro mais importante? Uma curiosidade. Seria cobalto, níquel, cromo? Qual seria? Uhum. Alguns metais eles podem ocorrer, digamos assim, como subacessórios, em menor quantidade, mas economicamente viável nesse depósito é o cobre e o ouro. Fala-se um pouco de ouro nos relatórios internos da empresa, embora no meu trabalho eu não tenho destacado tanto, mas o cobre mesmo. Tá, legal, legal. Parabéns, obrigado pela resposta. Obrigada. Também gostaria de comentar parabéns pelo trabalho, eu fiquei impressionada com a quantidade de dados, inclusive tu fizeste microscopia óptica, CCLX, CPMS, tratamento, ainda o tratamento dos dados, né, tem uma série de resultados bem interessantes, assim, para mim foi um aprendizado, e eu queria te perguntar sobre quanto tempo tu estás, né, desenvolvendo o trabalho. Tu fizeste toda a parte experimental, como é que isso funcionou? Porque é um volume de dados muito grande, muito bacana, parabéns. Foi tudo durante um ano mesmo, no período de vigência da minha bolsa. Na verdade, eu sou da cota de 2018 e 2019. Então, foi naquela cota mesmo. As amostras foram disponibilizadas pela empresa, o pessoal do grupo de pesquisa, recorrentemente, eles fazem trabalhos de campos práticos no Pará, em Carajás. Então, essas amostras foram disponibilizadas. E chegando ao Instituto de Geociências, fiz as amostragens, com muita parceria também da aluna de mestrado que acompanhou esse trabalho, a Thaís. Só tenho a agradecer. E foi isso. E tu conseguiste, assim, te apropriar das técnicas rapidamente, porque, por exemplo, ICP-MS não é uma técnica tão simples, né? Ou a própria fluorescência de raio-x, assim, acho que deve ter sido bastante tempo de estudo, enfim. Certo. Sobre a parte de petrografia em si, no curso de geologia a gente tem uma disciplina bastante voltada para isso, que é a parte de mineralogia óptica. Então, a gente tem todo o manuseio do microscópio e como identificar esses minerais. Então, foi mais tranquilo. ICP-MS, fluorescência de raio-x, a gente aprende sobre esses métodos numa disciplina também, que se chama geoquímica analítica. E, então, no meu trabalho de iniciação científica, eu fiz a abritagem, a moagem das amostras, na preparação física, confecção das pastilhas e dos vidros, para serem inseridos nos equipamentos, mas são os próprios técnicos dos laboratórios do IG quem fazem os dados mesmo. Eu só participei da parte de preparação física e interpretei, né? Obrigada. Ok. Obrigada. Muito obrigado, Helena. Não havendo mais perguntas ou comentários, eu passo a palavra a Isabelle Pereira Scusiati, por gentileza.
Olá, todos conseguem me escutar? Sim, perfeito. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu sou a Isabelle Pereira Squissati, aluna do 4º ano de Química Tecnológica, e hoje eu vou responder a pergunta que impulsionou o meu trabalho de iniciação científica, que foi orientado pelo professor Marco Aurélio Zezé Arruda, que é a seguinte: será que nós bebemos alumínio de cafés em cápsula, preparados em máquinas caseiras de alta pressão? Bom, o café é uma das bebidas mais consumidas e apreciadas no mundo, devido às suas ações benéficas, protetoras e principalmente aos seus efeitos estimulantes que ajudam a aumentar a nossa concentração e energia e a reduzir os nossos cansaços pelas manhãs. Então, a princípio, o seu consumo moderado não parece ser contraindicado. Entretanto, como as máquinas caseiras do tipo Nespresso preparam os cafés em cápsula sob alta pressão e também devido ao fato da embalagem do produto poder contribuir para a contaminação e introdução de impurezas alimentares, surgiu aí a hipótese desse trabalho, de que essa alta pressão durante o preparo pode favorecer para a transferência de alumínio dos selos metálicos da cápsula para a bebida consumida, uma vez que esses selos são perfurados pela máquina durante a extração do café. É importante pontuar também que o alumínio está presente naturalmente em cafés e suas infusões a baixas concentrações, mas caso ocorra uma contaminação nesse produto, a presença desse elemento a níveis excessivos pode ser tóxica para a saúde. Então, devido a todos esses motivos, a presença e concentração do alumínio quando a bebida de café em cápsula é preparada nesse tipo de máquina de café caseira foram avaliadas nesse trabalho através de 5 amostras diferentes, utilizando um espectrômetro de massa com plasma indutivamente acoplado, ou ICP-MS. Para a realização dos experimentos, cafés expresso do tipo arpêdio foram preparados utilizando uma máquina Nespresso equipada com um sistema de extração único que garante uma pressão de até 19 bar. E 5 amostras foram tratadas através de procedimentos de decomposição ácida assistida por radiação micro-ondas, sendo elas os selos metálicos não utilizados e os perfurados após a extração do café, o pó de café não utilizado e aqueles extraídos, e finalmente a bebida. Em seguida, essas amostras foram diluídas e analisadas no ICP-MS previamente otimizado, e vale ressaltar também que os parâmetros de preparo dessas amostras foram otimizados e validados, garantindo assim a exatidão de cada método de decomposição. Com os resultados obtidos, foi possível observar que, mesmo havendo uma alta concentração de alumínio no selo da cápsula, apenas cerca de 8% do alumínio foi lixiviado do pó de café para a bebida. Isso ocorre porque o pó de café está atuando como um adsorvente natural, ou seja, ele está absorvendo a maior parte do alumínio lixiviado do selo da cápsula durante o preparo pela máquina. E por isso, observa-se um aumento de cerca de 6 mg por quilograma de alumínio nas borras de café e também uma baixa concentração de alumínio na bebida. A reciclagem desse pó de café, como adubo orgânico realizado pela própria Nespresso, pode ser uma grande preocupação, uma vez que o aumento do teor de alumínio catiônico nessas borras é cerca de 3,5 vezes maior após o preparo da bebida, podendo assim agir como um potencial contaminante para os solos onde essa compostagem é feita. Sendo assim, a sua reciclagem e disposição deve ser considerada com cautela. Além desse teste, para demonstrar que de fato havia lixiviação de alumínio da cápsula para a bebida de café preparada pela máquina foi analisada juntamente com a obtida pelo sistema de filtração convencional. Obteve-se então um aumento de aproximadamente 13% do teor de alumínio na bebida preparada pela máquina em relação à preparada por filtração à pressão ambiente, indicando que essa diferença de concentração realmente ocorre devido à pressão submetida pela máquina Nespresso nas cápsulas, proporcionando não só uma melhor extração dos compostos orgânicos do café, mas também do alumínio indesejado. E, finalmente, a resposta da pergunta inicial é que sim, nós bebemos cerca de 0,46 mg por litro de alumínio lixiviado do selo metálico da cápsula para a bebida de café, mas essa concentração corresponde a apenas 0,15% do recomendado pela Autoridade Europeia de Segurança Alimentar, indicando que o consumo moderado de aproximadamente 5 xícaras desse tipo de café em cápsula por dia é seguro e não representa riscos graves de contaminação por alumínio. Eu termino agradecendo pela oportunidade de poder apresentar o nosso trabalho, meu, do professor Zézio, Dr. Rodrigo e professor Manuel, nesse congresso, também aos órgãos financiadores dessa pesquisa, especialmente a FAPESP, pelas bolsas concedidas,
a todos vocês que assistiram essa apresentação. Também parabenizo todos os trabalhos que estão sendo apresentados e, tendo dúvidas, eu fico à disposição. Ok, muito obrigado, Isabelle. Se os professores tiverem dúvidas, eu passo a palavra para o professor André, que tem uma dúvida. Oi, Isabelle, parabéns pelo trabalho. Já estou aqui, estava aqui quase preparando, contactando o advogado para poder processar Nespresso já por intoxicação, mas eu acho que não vai funcionar, né? A minha pergunta é a seguinte: é muito interessante o aspecto prático do seu projeto. Eu entendo que o seu trabalho ele é feito com... Você faz a extração do líquido, né? Passando água pela cafeteira normal, tendo só cápsulas contendo pó de café. É só uma questão, provavelmente uma questão boba, mas, por exemplo, se você fizer o mesmo procedimento com aquelas misturas que tem o café com leite, por exemplo, provavelmente você vai estar colocando um outro tipo de componente ali, talvez um pouco mais hidrofóbico, ou alguma coisa, vamos dizer, menos hidrofílica, talvez. Eu gostaria de saber se faz sentido imaginar que a extração possa ser diferenciada, se vocês estudam isso. Por exemplo, aqueles pozinhos que vêm com chocolate no meio, que vêm com leite no meio e assim por diante. Obrigado. Imagina. Acho que não tem pergunta boba, sempre é relevante qualquer pergunta. Então, quanto à pergunta, eu acredito que sim, deva ocorrer alguma modificação, às vezes até provavelmente uma supressão, no caso do alumínio, uma supressão do sinal analítico. Então, eu acredito que sim, professor André. Eu também teria uma pergunta, se me permite, claro, Isabelle. Com certeza. Eu achei muito legal esse trabalho. Eu comecei a ler e falei, vou lá olhar nos resultados para ver se eu estou tomando alumínio também. Mas, assim, eu observei aqui que tu tens como referência de valores, enfim, de contaminação, né, das agências americanas, né? Tu tens algo, assim, sobre aqui as agências brasileiras de controle, em termos de quantidades autorizadas, né, máximas? Tu chegaste a ver alguma coisa sobre isso? Existe sim, professora, eu não vou lembrar agora o nome da portaria, mas existe uma portaria que diz que a quantidade máxima em água permitida para consumo é de aproximadamente 0,2 miligramas por litro, se eu não estou me enganada. Uhum. Porque eu fiquei assim pensando nisso, né? Até achei interessante também que tu adicionaste o fato, assim, os dados sobre a contaminação alimentar usando utensílios convencionais, né? Que é uma coisa que as pessoas às vezes sabem, mas não tem noção assim da abrangência que tem o problema, né? Então, é um trabalho muito bonito, parabéns. Muito obrigada. Ok, muito obrigado, Isabelle. Não havendo mais perguntas ou comentários, eu passo a palavra ao Luiz de Martino Costa. Por gentileza, Luiz. Oi, boa tarde, quer dizer, bom dia, todo mundo está me vendo e me ouvindo? Certinho, então. Então, vou começar agora. Olá, meu nome é Luiz, bom dia a todos e muito obrigado pela oportunidade de apresentar o meu trabalho intitulado O Importante Papel da Dinâmica Conformacional na Evolução de Beta-lactamase nesse congresso. Contextualizando um pouco, o problema da resistência microbiana é atual e possui perspectivas bem preocupantes para os próximos anos, no contexto de saúde e de economia. Sendo que as bactérias gram-negativas, principalmente a Acinetobacter baumannii, são apontadas como grandes colaboradoras para essa conjuntura. Dentre os mecanismos de resistência encontrados nesse tipo de bactéria, se destacam as beta-lactamases, enzimas capazes de degradar os antibióticos beta-lactâmicos, que representam a maior parte do mercado disponível no momento. Essas enzimas se dividem de classes de A a D, em que o último grupo, conhecido como CHDLs, Carbapenem Hydrolyzing Class de beta-lactamases, se caracteriza por conseguir hidrolisar carbapenem, conhecidos também como antibióticos de último recurso. O mecanismo mais aceito de hidrólise é ácido base, com uma adesina carboxilada atuando como base geral. Uma subclasse da CHDL são as oxacilinase, e dentre elas, a oxa 143, que foi isolada no Brasil em 2009, é uma enzima de interesse.
visto que após sua descoberta surgiram variantes com o decorrer do tempo, em que, apesar da mudança de sequência de atividade, há a presença de vários grupos conservados. Pela literatura sobre o assunto, há a proposta de que as mutações e evoluções vistas nessas beta-lactamases estão significativamente relacionadas com a dinâmica conformacional, sendo que o loop beta-5 beta-6 é um local que é visto como bem influente. Dessa forma, no meu trabalho, fiz um comparativo entre a OX143 e uma mutante sintética, com a mutação nesse loop pela troca de uma prolina por uma serina na posição 227, para a avaliação de como a mudança da dinâmica conformacional afetou sua atividade, estrutura e relacionar esses dados com a evolução das beta-lactamases. Para isso, realizei experimentos de cinética com ampicilina e meropenem e de estrutura acompanhando ambas variando o pH. Antes de tudo, foi feito o acompanhamento da degradação dos antibióticos pelas enzimas por RNA, em que foi visto o deslocamento químico das metilas pela hidrólise enzimática para um dos antibióticos. Vale ressaltar também que foi feito um teste com a ceftriaxona, a qual apenas a mutante hidrolisou, o que já chamou a atenção para o possível efeito na catálise pelo aumento da flexibilidade. Os ensaios de cinética foram feitos por UV e em todos os ensaios foi vista uma bell-shaped curve com pHs ótimos entre 6, 6, 7 e 9, indicando a participação de 2 resíduos na estabilização das espécies envolvidas no mecanismo, que apontam ser uma lisina carboxilada na posição 84 e outra lisina que ainda precisa ser mais investigada. De forma mais específica, no caso da ampicilina, foram feitas curvas Michaelianas, em que a mutante apresentou para todos os pHs maior eficiência catalítica, sendo que também foi observado que a nativa apresentou em geral maiores constantes de turnover em pHs ótimos, mas com queda notável com afastamento, enquanto o valor de CACAT da mutante se manteve mais estável. Já no caso do meropenem, o carbapenêmico, foi visto que para ambas a afinidade com o substrato é na ordem de nanomolar, o que é de extrema relevância, visto que esse tipo de enzima é presente em ambientes hospitalares e participa na produção das PBBs, Penicillin Binding Proteins. Vale ressaltar que, por limitações da técnica, foi observado apenas o Vmax na combinação enzima e meropenem, mas como o CACAT e KM eram relativamente bem menores que os da ampicilina, pode serem feitos ensaios de inibição com ela, a ampicilina, em que houve a possibilidade de extrair a constante de afinidade do carbapenêmico. Para o estudo comparativo da estrutura secundária de estabilidade térmica, foram realizados ensaios por dicroísmo circular, em que foi notado um conservado perfil de alfa-hélice para ambas as enzimas com a variação do pH. Entretanto, foi vista uma notável diferença em estabilidade térmica, em que a nativa apresentou maiores valores de Tn. Após os estudos, ainda houve investigação sobre os termos de pH, que eu consegui trabalhar como mutante, o pH 4 e o pH 11. Foi visto no pH ácido que houve a conservação da estrutura por CDRN, mas não conseguiu observar atividade, e viu o oposto no caso básico. A hipótese mais aceita, por enquanto, é que seja por causa de protonação e desprotonação de resíduos, e também os efeitos da lisina carboxilada. Também, por fim, fiz ainda uma análise de dados, resultados de dinâmica molecular, e foi visto que a mutante apresentou a maior flexibilidade geral entre elas, inclusive nesses grupos conservados. Isso corrobora a hipótese do papel da dinâmica conformacional, visto que explica a idade cinética e também o fenômeno que eu vi, o VRM da ceftazidima, que é um antibiótico mais volumoso. E só a mutante conseguiu hidrolisar. Dessa forma, com tudo que foi investigado, pode ser dito que a mudança da dinâmica conformacional pela mutação, P227S da OXA, no loop beta-5 beta-6, impactou a sua atividade e sua estabilidade térmica. Esse resultado é importante para o conhecimento de como essas pequenas mutações e evoluções, que às vezes podem até parecer insignificantes, podem gerar grandes diferenças e o que podemos esperar delas se vistas em ambiente hospitalar. Muito obrigado pela atenção e eu agradeço a todos. Muito obrigado, Luiz. Eu vou passar a palavra, então, para os professores, caso tenham dúvidas ou comentários a fazer. Por gentileza. Bom, rapidinho então, já que... Luiz, esse mutante P227S foi um mutante encontrado na clínica, então. E aí você introduziu essa mutação para poder estudar. Esse é o racional, né? E é um mutante resistente a antibiótico, é isso? Para responder a sua pergunta, essa mutante P227S ela foi sintética. A coisa é que no trabalho que eu procurando na literatura, eles viram que as mutações nesse beta-5, beta-6 aumentam a flexibilidade
Então, para ver um caso particular, a gente fez a mutação na opção K3, que foi isolada em ambiente hospitalar, e a gente inseriu essa mutação para ver exatamente, variando esse parâmetro, como a gente vai conseguir ver as coisas. E, desculpa, só para complementar, ainda ia ser pelos dados de TM que a gente viu, ela ia ter um pouco de dificuldade em ambiente hospitalar, porque o máximo de TM que ela conseguiu foi 39, 40. Então, uma pessoa que começar a desenvolver febre ia provavelmente começar a desenvolver essas proteínas se fossem vistas. Mas, em ambiente hospitalar, a gente viu foi uma enzima que se chama OXA231, que aí foi o contrário, que em vez de ser uma mutação que aumentou a flexibilidade, foi o oposto, que diminuiu a flexibilidade. Nesse caso, experimentalmente, ela teve uma atividade menor. Eu não falei isso aqui porque é um projeto de um outro aluno, mas isso foi visto no laboratório. Ok, o professor Marcelo tem uma pergunta, por gentileza. Professor Marcelo. Luiz, parabéns pelo trabalho, é bastante completo, bastante complexo também, não é na minha área, mas eu notei que no teu estudo, entre os dois antibióticos, né, a constante catalítica, né, segundo na -1, num caso é da ordem de 90, 50, 100, e no outro é quase 1000 vezes menor, né, certo? Porque se explicou em termos de que esse antibiótico é mais volumoso, né, certo? E será que não é outras razões também, além do volume? Porque a diferença entre as constantes catalíticas é bastante elevada, né? Me chamou a atenção. Excelente trabalho. O que você tem a comentar? O que eu tenho a comentar é que realmente é uma diferença grande e o motivo desse realmente é por causa desse volume, que esse volume precisaria entrar no sítio ativo, que é bem diferente da ampicilina, porque eu olhei, os tamanhos das duas nem tem como comparar direito. E outro fator... Mas também é uma diferença estrutural deles, né? Na Sim. questão da hidrólise em si, né? O ataque para a hidrólise é uma diferença ali na questão de ligações químicas envolvidas. Provavelmente é isso que está fazendo, e não somente a questão de volume. O volume vai trabalhar mais nas constantes de absorção e desorção, né, do antibiótico frente à proteína. E a parte catalítica tem a ver mais com as ligações químicas. É só uma sugestão, né, de analisar também pelo ângulo da questão de facilitar ou não facilitar a hidrólise devido a diferenças de ligações químicas que estão envolvidas. Né? Ok, perfeito seu trabalho, está muito bom. Eu posso complementar? Assim, por favor, por favor. Esse é um trabalho que a gente começou, mas meio que eu parei antes de fazer o resumo, que eu comecei a fazer são exames por docking. Exatamente, você pode ver essas distâncias e energias envolvidas dos resíduos mais, assim, dos resíduos principais. E aí ele faz uma relação com energia. Então, eu acho que no próximo talvez tenha também essa informação. Legal. Parabéns. Obrigado. Ok, não vendo mais perguntas ou comentários, eu agradeço o Luiz e passo a palavra para Marina Rocha Martins Monteiro, por gentileza. Olá, conseguem me ouvir bem? Olá, boa tarde, meu nome é Marina Rocha, eu sou estudante de Matemática Aplicada e quem me orientou nesse projeto foi o professor Dr. João Florindo. O meu projeto é sobre classificação de imagens biológicas usando descritores extraídos por redes convolucionais profundas. Redes convolucionais são um tipo de rede neural artificial, que é um algoritmo usado em geral para fazer classificações de forma rápida, automática e eficiente. As redes convolucionais profundas são especializadas em analisar imagens. A estrutura básica delas consiste em intercalar camadas de convolução com camadas de condensamento, com um classificador no final. As camadas de convolução servem para extrair descritores das imagens. Descritores são vetores que representam as características mais relevantes de uma imagem. Os classificadores recebem esses descritores extraídos da rede e devolvem uma classificação final. A ideia principal desse projeto é combinar os resultados de vários classificadores diferentes para melhorar a acurácia final da classificação. Esses classificadores usados foram camadas de neurônios totalmente conectadas,
florestas de decisões aleatórias, análise discriminante linear, o método dos K-vizinhos mais próximos e o das máquinas de vetores de suporte. A gente usou também outros 3 classificadores. Eles exploram a propriedade hierárquica dos descritores das redes convolucionais. A gente combinou descritores de níveis diferentes para tentar aumentar as taxas de acerto. Descritores de redes convolucionais representam estruturas mais complexas em geral. Então, a gente combinou eles com descritores extraídos pelo método de padrões binários locais, que representa características em geral mais globais das imagens. A gente usou 3 estratégias diferentes para combinar esses descritores. Na primeira, a gente usou os padrões binários locais para calcular pesos para os descritores vindos da rede convolucional. Na segunda, uma rede neural simples decidiu quais seriam as melhores combinações desses descritores. E a terceira usa essa mesma estratégia da última, só que combinando um número maior de descritores diferentes. Com isso, a gente teve um total de 8 classificadores. Então, fizemos um ensemble do tipo votação por maioria para decidir qual a classe da imagem. Essa estratégia tem várias vantagens, como aumento da acurácia, redução da variância. Usar vários classificadores independentes dessa forma dá uma vantagem estatística para o método. A gente explora os pontos positivos de cada classificador e evita as fraquezas individuais deles. Além disso, o método não exige uma base de dados muito grande para treino e nem muito poder computacional. Para testar o desempenho desse método, a gente aplicou ele a um problema clássico na área de classificação de imagens. A gente usou uma base de fotos de texturas submetidas a condições variadas de iluminação, posição ou escala. O desafio é conseguir acertar a classe da imagem, mesmo se a rede não tiver visto fotos com essas variações durante o treino. Quando a gente treinou a rede usando todos os tipos de fotos, o acerto chega a 100%. Já quando a rede só vê fotos de um tipo de variação durante o treino, a acurácia cai para mais ou menos 75%, o que significa que a rede faz uma boa generalização, mantendo uma acurácia alta, mesmo quando submetida a condições adversas durante o treino. A gente também aplicou o método ao problema de identificação de espécies de plantas a partir de fotos de superfícies foliares. Quando feita por especialistas, essa classificação foca na análise de flores e frutos, que são fáceis de identificar. O problema é que esses órgãos são sazonais, por isso é mais conveniente analisar as folhas, porque elas estão sempre disponíveis. Só que folhas têm padrões difíceis para o humano reconhecer, então a gente testou o desempenho do método nessa tarefa. O ensemble que a gente fez conseguiu superar o melhor classificador e a combinação de descritores teve resultados muito bons também. Nessa base, a gente conseguiu chegar a 90% de acerto, enquanto que na literatura só fica em torno de 80%, o que é uma melhora significativa. A aplicação principal do trabalho foi na base de imagens de cistos odontogênicos, que são lesões da mandíbula, divididos em radiculares, que são os mais comuns, e queratocistos, que podem ser subdivididos em outros 2 tipos. A classificação do tipo de cisto é fundamental para o diagnóstico e para o tratamento dos pacientes. Os especialistas conseguem fazer essa identificação, mas o processo, nesse caso, é manual, subjetivo e bem lento. Por isso, o auxílio dos métodos computacionais é muito bem-vindo nesse tipo de situação. Nessa base, além do teste padrão entre as 3 classes, a gente testou também a capacidade da rede de distinguir entre os cistos mais comuns e os queratocistos e entre os 2 subtipos de queratocistos. O método conseguiu romper a marca de 80%, enquanto que na literatura a acurácia só fica em torno de 70%, o que mostra a eficácia do método. Era isso. Obrigada pela atenção. Ok, muito obrigado, Marina. Eu passo a palavra aos professores, caso tenham dúvidas ou comentários a fazer sobre o trabalho. Marina, parabéns pelo trabalho, muito interessante. Você utilizou 2 tipos de imagem bastante diferentes, né? Folhas de plantas e depois tecido biológico, né? E conseguiu um alcance assim espetacular, né? Eu fiquei muito bem impressionado. A minha pergunta, eu não sou especialista nessa área de treinar em imagens, mas qual é o papel, por exemplo, de você ter imagens com diferente ampliação, certo? O que acontece no teu sistema? Se as imagens, ora tem uma ampliação maior, ela tem uma ampliação menor, né? Um zoom maior, um zoom menor. Isso torna o sistema
digamos assim, instável ou ele consegue trabalhar bem? O que acontece, em geral, esse foi um dos testes que eu fiz, né? O que acontece é que quando você faz uma rede neural, você espera que ela faça uma boa generalização. Então, se você quer que uma rede identifique rostos, por exemplo, você quer que ela identifique um rosto se ele estiver de lado, se ele estiver do outro lado, para baixo, para cima, você quer que ela consiga generalizar isso. O problema é que o banco de dados de treino nem sempre tem todas essas variações, como foi o caso dessa base que eu testei de texturas, que tinha um papel alumínio um pouco mais amassado, menos amassado, mais de longe, menos iluminado, tinha todas essas variações. E aí o teste que eu fiz para ver se a minha rede de fato estava fazendo uma boa generalização foi pegar um tipo de imagem, por exemplo, o papel alumínio mal iluminado com zoom. Então, eu testei a minha rede só com esse tipo específico de fotos com zoom e pouca iluminação, e depois eu testei a rede com todos os tipos de fotos de alumínio. Então, de todos os ângulos, de todas as posições, toda a iluminação. E o resultado que eu tive é que tem uma queda, o que é esperado, obviamente, de 100% para 75% mais ou menos, mas 75% em termos de inteligência artificial e redes neurais ainda é uma marca muito boa de acerto. Então, a conclusão é que sim, o método consegue generalizar bem as imagens. Perfeito, obrigado pela tua explicação. Eu também tenho um questionamento de pessoa leiga, porque eu achei muito bonito o teu trabalho e é realmente importante a gente conhecer, né, o nível de desenvolvimento que a gente tem hoje para diagnóstico, mas me chamou a atenção que vocês passaram assim da questão das folhas diretamente daí para lesões na mandíbula. Eu imagino que a amostragem, né, como é que tu prepara o material para fazer as imagens, depois fazer o tratamento, deve ser bem importante nisso aí. Então, assim, por que vocês escolheram lesões na mandíbula? Né? Fiquei pensando que tem toda essa questão da amostragem, etc. Né? Qual outro tipo de sistema, enfim, que poderia ser sujeito a essa mesma análise que tu fizeste, assim como lesões na mandíbula, um outro tipo de problema médico, digamos, se vocês poderiam falar um pouquinho sobre isso. Essa questão de tamanho de banco de dados é um dos grandes problemas de inteligência artificial, de redes neurais. Então, sim, esse é um dos grandes desafios. Existem algumas estratégias quando se fala de redes neurais para trabalhar isso. Você pode gerar artificialmente imagens parecidas para tentar aumentar o seu banco de dados. Mas algumas outras estratégias, no caso específico da base de dados de cistos, o meu orientador já tinha feito alguns trabalhos antes com esse pesquisador que é do exterior, que criou essa base de cistos, e por isso a gente escolheu por trabalhar com ela, porque a gente já tinha o acesso a isso, então ficava mais fácil. E é uma base que tem, de fato, poucos dados, e isso, de fato, dificulta a classificação. Mas redes neurais estão sendo trabalhadas, inclusive, para melhorar esse processo. Então, por exemplo, esse foi o meu projeto de iniciação científica, mas o meu projeto de mestrado atualmente justamente, eu vou pegar um outro tipo de rede neural que vai pegar esse banco de dados pequeno e selecionar recortes, como se fossem subimagens dessa imagem maior, automaticamente, procurando as partes mais relevantes das imagens, para criar um banco de dados 10, 15, 20 vezes maior, e isso até agora, nos resultados iniciais, tem melhorado muito a acurácia no treino, esse aumento artificial da base de dados feito já por uma outra rede neural também. Certo, muito bom, obrigada. Ok, não havendo mais perguntas ou comentários, eu agradeço a Marina, né, e passo Obrigada. A palavra para o Matheus Zeferino Renó. Por gentileza, Matheus. Alô, tudo bom? Certo. Boa tarde, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Matheus Zeferino Renó. Faço graduação em Física, estou no 4º semestre e sou bolsista da FAPESP sobre orientação do professor Marcelo Guzzo e também com orientação da Aine Machado e do Eduardo Sato.
Minha pesquisa é basicamente sobre o uso de jargões na divulgação científica. Então, como é que a gente pode melhorar a divulgação científica de física a partir de estudar as palavras corretas para a gente utilizar, as melhores palavras para a gente utilizar na comunicação. Então, para começar, eu queria falar um pouco sobre a importância da gente divulgar ciência. Tem vários escritores, né, vários artigos que falam sobre essa importância. Então, você está principalmente o Bullock, o Rinko, o Sharon, o Willoughby e também a Marangino. E, basicamente, é importante que a gente divulgue ciência, senão a gente pode diminuir o investimento na ciência, podemos diminuir a compreensão da informação, podemos aumentar a resistência à persuasão, como, por exemplo, a resistência à vacina, podemos diminuir a confiança do cientista e até mesmo atrapalhar, de certa forma, o exercício da plena cidadania por parte da população, como já explica Marangino. E daí chega bem interessante essa questão, porque o Willoughby traz no artigo dele de que se cerca de 2% das palavras em um texto de divulgação forem jargões, forem termos técnicos, o texto vai ser dificilmente compreendido por uma larga audiência. Então, surge essa necessidade de estudar esses jargões, esses termos técnicos, na hora de a gente se comunicar com pessoas que não estão no meio acadêmico. Então, jargões são basicamente termos que dentro do meio acadêmico têm um sentido intrínseco. Temos vários exemplos aí na física, por exemplo, temos trabalho, energia, mecânica quântica, peso, força, atração, quarks, leptons e assim por diante. A classificação que eu estou utilizando de jargão é basicamente a classificação do Rinko, que classifica os jargões em 2 grupos, as frases específicas de disciplinas científicas, então, são palavras que são majoritariamente utilizadas dentro do meio científico, como, por exemplo, as palavras moléculas, átomos, quanto e fóton, e as frases científicas híbridas, que são palavras que têm um significado dentro do meio científico e têm um outro significado fora do meio científico, como, por exemplo, a palavra trabalho, energia, força, dinâmica, calor e a palavra teoria. E o próprio Rinko já traz que essas são as palavras mais perigosas que a gente tem quando a gente vai tratar de fazer divulgação científica, porque às vezes a gente está usando a palavra em um sentido e a pessoa que está escutando está escutando uma coisa totalmente diferente. Por exemplo, a palavra teoria. Quando a gente vai divulgar a ciência e usa a palavra teoria, a gente quer dizer uma coisa fundamentada, estamos falando de uma coisa que tem referências bibliográficas e muitas vezes a pessoa está escutando aquilo e está achando que a gente está falando de apenas uma hipótese aleatória sem nenhuma referência. Motivos da gente usar jargões são vários. Temos, por exemplo, o costume, a gente julgar mal a audiência, a gente ter a falta de um outro tema, a gente fazer uma demonstração da expertise, que inclusive é uma coisa recomendada, às vezes a gente quer mostrar que a gente sabe do que a gente está falando, a gente usa jargões técnicos, termos técnicos, e também a comunicação entre pares, que, por exemplo, a Sharon, no artigo dela, mostra que quando a gente está se comunicando entre cientistas, o jargão é uma ferramenta necessária, importante e interessante a ser utilizada, por exemplo, como é que a gente vai falar sobre fluidodinâmica sem usar a palavra força, sem usar a palavra viscosidade, sem usar a palavra fluido, por exemplo, né? Então, é uma coisa interessante de usar. São vários os experimentos que falam sobre o uso de jargões. Os principais que eu vou comentar aqui é o experimento do Sharon e o experimento posterior que foi feito do Willoughby, que basicamente eles tentam classificar como é que é a quantidade de jargões, a média de jargões em textos de divulgação científica, em textos do archive de textos científicos, mesmo em literaturas infantis, em textos de TED Talk e assim por diante. E também o Sharon cria uma taxa que ele chama de jargonese, que é uma taxa de quanto uma palavra é jargão. Por exemplo, a palavra energia é muito mais fácil uma pessoa que não é da ciência compreender o que a gente quer dizer quando a gente fala energia do que quando a gente fala a palavra gradiente num texto científico, por exemplo, num texto de divulgação científica. Também temos o experimento do Bullock, que é muito interessante, que fala sobre essa área, que ele tenta provar experimentalmente, a partir de uma análise estatística, se as pessoas estão realmente tendo essa resistência à persuasão, estão realmente tendo essa menor compreensão da informação quando um texto tem jargões. Um exemplo de solução que eu vou trazer aqui é a solução apresentada pelo Mazur, apresentada pelo Eric Mazur no livro Principles and Practices of Physics, o livro de física básica aqui do Instituto de Física da Unicamp, em que ele não usa no livro de física básica inteiro a palavra peso, porque ele diz que a palavra peso, e traz toda uma discussão falando que a palavra peso tem um significado muito diferente dentro do meio que não é científico. Então, durante o livro inteiro, ele usa a palavra força gravitacional para poder evitar as confusões. Então, basicamente, é isso, minha pesquisa. Eu agradeço muito a todo mundo que está aqui assistindo. Quem tiver também no YouTube, se tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail para mim, mateusrenor@gmail.com. Abro também para perguntas. Eu estou aqui com a Bolsa FAPESP, tenho mais 6 meses ainda de pesquisa, estou ainda no início. Então, se tiverem qualquer comentário, qualquer feedback para poder me passar, eu fico muito alegre em receber, tá bom? Parabéns também a todo mundo que está apresentando. Ok, muito obrigado, Matheus. Eu passo a palavra, então, para os professores, se houver perguntas ou comentários. Professor Marcelo?
Matheus, parabéns, acho que é um trabalho muito interessante. Espero não usar nenhum jargão aí, né? Não seja entendido. Mas a minha pergunta, assim, é que, por exemplo, eu gosto muito de museu de ciência, né? Então, você vai no museu de ciência e lá tá para todas as pessoas que conhecem profundamente o assunto, às vezes, é aquelas pessoas que estão simplesmente interessadas ali pela beleza do experimento que está sendo apresentado, alguma coisa, uma peça, alguma coisa assim. Sabe? Então, essa parte deve ser extremamente importante nos museus de ciências. Você gostaria de comentar isso? Sim, sim, sim. Na nossa pesquisa, é do grupo do Anima Física, né, que é um grupo aqui do Instituto de Física do Departamento de Raios Cósmicos, que a gente estuda divulgação científica, e a gente já leu vários textos refletindo sobre realmente os museus de ciência, né, porque são uma das grandes fontes, assim, da gente fazer divulgação. E realmente o Museu de Ciência encontra uma dificuldade muito grande, que é o fato, como você está comentando, professor, de que vai pessoas lá no museu que entendem muito bem do assunto e também vai pessoas que entendem nada sobre o assunto, né? Quando a gente vai numa palestra, por exemplo, dentro do Instituto de Física, às vezes tem uma palestra que é voltada só para especialistas. Então, eles podem usar jargões e devem utilizar jargões para as pessoas entenderem o que eles estão falando. Quando uma palestra não é para especialistas, eles têm que evitar jargões. Agora, o Museu de Ciências, eles normalmente tentam buscar uma coisa meio mista. Então, algumas coisas utilizar alguns jargões, outras coisas não utilizar. Às vezes, usar os jargões, mostrar uma definição de como é que ele é. O Bullock, no experimento dele, ele fala que, mesmo às vezes você definindo o que é um jargão, então eu defino para a pessoa o que é fluido. Às vezes, mesmo só por ter a palavra fluido, a pessoa já fica meio confusa de ler o texto, mesmo a gente falando pelo que quer dizer isso. Então, realmente é uma coisa que traz muita dificuldade, assim, nos museus de ciência. E só para complementar, há um tempo atrás, umas 2 semanas, eu fui convidado para participar de um podcast para química e tinha que ser para a parte em geral, né, certo? E eu enfrentei essa dificuldade, o que usar para expressar, como escrever, certo? Então foi muito interessante, eu acho que essa parte que você está se dedicando é muito importante mesmo para estender a ciência para todos, né, de uma forma democrática e ampla, né, certo? Para todos possam entender do seu grau de possível entendimento, né? Parabéns pelo trabalho. Obrigado, muito obrigado. Também gostaria de parabenizar, eu fiquei bem interessada, Matheus, porque eu pensei eu vi a parte ali dos motivos para usarmos jargões, eu acho que os pesquisadores, muitas vezes, eles caem nessa história aqui da razão ingênua, né? Que a gente acha que está falando e, na verdade, não está comunicando nada, mas se vocês chegarem, vocês investigam um pouco essa questão também, nos primeiros anos da faculdade, porque eu penso no sentido inverso, né? O aluno entra na faculdade e aí vem o professor, muitas vezes mostrando talvez aquela parte da expertise, ou enfim. Ou achando que está se como mestres, né, dos cursos de graduação. Perdão, o áudio falhou um pouco para mim. Você poderia repetir, professora? Não, eu só queria assim ver se vocês investigam também de maneira mais localizada, sabe? Porque eu acho que, por exemplo, nos primeiros semestres está falhando para mim também, da professora. Professora Nádia, o áudio, eu acho que ele deu uma falhada. Tá, então depois eu mando para o Matheus por e-mail, que eu fiquei interessada no assunto. Uma falha técnica. Obrigada. Eu vou deixar meu e-mail aqui no chat. Ok, por favor. Não havendo mais perguntas ou comentários, eu vou passar a palavra para o nosso trabalho, mas não menos importante, que é o trabalho de Nicolas Gabriel Santana Ramos de Souza. Por gentileza, Nicolas. Olá, vocês conseguem me ouvir? Bom, vou apresentar meu projeto. Meu nome é Nicolas Gabriel, eu sou aluno da FGW, o meu orientador é o professor Dr. Rickson Coelho Mesquita. O título do projeto é o uso de redes neurais para a classificação da resposta cerebral medida com espectroscopia no infravermelho próximo.
que também é conhecida como NIRS. Bom, as técnicas de neuroimagem, elas são ferramentas importantes no desenvolvimento da neurociência e possuem aplicações desde o processo de diagnóstico de doenças até no processo de tratamento delas. E, em especial, a técnica de NIRS, ela tem se mostrado bastante promissora nos últimos anos. É uma técnica que utiliza luz de baixa potência, ela é não invasiva e ela tem acesso à hemodinâmica do córtex cerebral. Ela também possui algumas vantagens, por exemplo, em comparação com a ressonância magnética, que precisa de uma sala, os equipamentos também deixam tudo isso muito caro, o equipamento de NIRS ele é relativamente mais barato e a gente consegue colocar isso num carrinho e levar até um paciente, por exemplo. Temos até equipamentos que eles são vestíveis, e isso abre possibilidades de medições em qualquer tipo de ambiente, em qualquer situação. Podemos até fazer uma medição em um dia inteiro, por exemplo. E isso tem uma aplicação muito importante, principalmente na área de interface cérebro-máquina, que o objetivo é basicamente interpretar os sinais do cérebro e transmitir isso para um componente externo. Ou seja, um exemplo disso é uma pessoa conseguir mexer uma cadeira de rodas utilizando os sinais cerebrais. Tem algumas tentativas de tentar aplicar NIRS para isso, mas tem vários desafios que precisam ser superados. Eu vou explicando alguns deles. Bom, para vocês entenderem, no experimento funcional de NIRS, a gente coloca várias fontes detectores numa touca e coloca na cabeça de uma pessoa, e essa luz que é emitida pela fonte, ela é baixa, tem uma baixa absorção no tecido biológico, daí ela consegue atravessar o crânio e chegar até a superfície do córtex cerebral. E aí, por conta do autoespalhamento, parte dessa luz ela consegue voltar e ser medida pelo detector, trazendo as informações da hemodinâmica. Bom, mas o que seria essa hemodinâmica, né? Quando a gente vai fazer qualquer tipo de tarefa, como, por exemplo, mexer as mãos, o cérebro, ele demanda do sangue oxigenado que é bombeado pelo coração. Daí essa demanda causa essas alterações na hemodinâmica cerebral. E com NIRS, a gente consegue medir as alterações nas concentrações de oxi e desoxihemoglobina, né? E com isso, a gente consegue inferir se houve alguma ativação cerebral em alguma região do cérebro. Essa resposta de ativação ela é caracterizada por um aumento do sangue oxigenado e uma redução do sangue desoxigenado. Acontece que a relação sinal-ruído de NIRS ela é muito baixa. E para a gente chegar nessa resposta, precisamos fazer uma série de blocos de tarefa separados por período de repouso, daí tiramos uma espécie de média de tudo isso para chegar nessa resposta. E o desafio desse projeto, o objetivo, seria a gente conseguir classificar entre tarefa e repouso com um único bloco de apenas alguns segundos. E na literatura, vários algoritmos lineares já foram testados para esse fim, mas não tiveram uma acurácia assim tão satisfatória. Só que, recentemente, os artigos recentes eles têm mostrado que as redes neurais elas possuem uma aplicação muito grande para esse tipo de problema. E o que foi que a gente fez? Pegamos dados de 18 voluntários que foram previamente coletados, eles estavam no estado de repouso, daí fizemos uma simulação de ativação neural, introduzimos nesses dados com o objetivo da gente ter um ambiente um pouco mais controlado, mas também que tenha aquele ruído natural de fundo. Daí cortamos os dados em vários blocos pequenos, de alguns segundos, com as informações do sangue com e sem oxigênio, e introduzimos nas redes neurais para fazer essa classificação. A priori, a gente teve uma acurácia de 99%, só que isso levantou algumas suspeitas, porque é um valor muito alto. Daí a gente fez uma série de testes para tentar identificar se existia algum padrão que era inerente no sinal NIRS que pudesse enviesar esses resultados. E vimos que o sinal NIRS ele tem uma autocorrelação temporal que é muito alta. Ou seja, com alguns pontos iniciais, é possível a gente prever o comportamento de pontos futuros. De alguma forma, a rede neural ela conseguiu aprender esse padrão, o que levou a uma classificação espúria de outros fatores, que não são tarefa e repouso, que seria o nosso objetivo. A gente também viu que, por exemplo, as fontes detectores que estão na região próxima da cabeça de uma pessoa, elas medem sinais semelhantes. De alguma forma, a rede neural também conseguiu aprender esse padrão, sendo uma espécie de correlação espacial, só que isso aumentou a acurácia, mas, de novo, não é a classificação que queremos. Enfim, a gente viu que as redes neurais, de fato, têm um potencial muito grande no reconhecimento de padrões, mas é extremamente necessário a gente ter cuidado com os dados e precisamos remover os padrões desses dados, nos dados de NIRS, que não estão relacionados com a ativação neural, e só depois que a gente pode utilizar as redes neurais para classificar entre tarefa e repouso, e quem sabe, no futuro, a gente abrir mais as portas para as aplicações de interface cérebro-máquina. Bom, era isso que eu tinha para falar. Eu quero agradecer ao meu orientador e ao todo o meu laboratório de pesquisa, que é o Laboratório de Ótica Biomédica, em especial ao Sérgio Novi. Agradecer também a CAPES, a CNPq, pela Bolsa PIBIC. É isso. Ok, muito obrigado, Nicolas.
Eu passo a palavra, então, aos avaliadores, caso tenham perguntas ou comentários a fazer. Eu gostaria de perguntar, Nicolas, eu achei muito interessante, assim, é bacana de ler o trabalho, sabe, porque traz um aspecto que muitas vezes não fica muito próximo, né, da maioria dos cientistas, mas tu colocas aqui no teu resumo que estudos vêm sendo feitos, né? O que tu enxergas, assim, como uma inovação, uma modificação que vocês fizeram? É na parte do tratamento mesmo dos dados? Poderia falar um pouquinho sobre isso? Bom, então, eu fiz toda uma revisão de literatura para tentar ver se já existiam aplicações das redes neurais, né, nesse tipo de coisa. Tem sim aplicações de redes neurais, só que em outras técnicas de neuroimagem, por exemplo, EEG, ressonância e tudo mais. Nas técnicas de NIRS, a literatura ainda tem pouca conteúdo na literatura. A galera ainda está começando a fazer experimentos nesse tipo de função. E o que eu vi dos trabalhos é que eles chegavam numa acurácia alta, só que o tratamento de dados que eles fizeram, parece que eles não tomaram cuidado com esse tipo de autocorrelação, que ela é inerente no sinal NIRS, entendeu? Então, eu acho que a maior inovação que eu tive nesse meu projeto foi conseguir identificar que essa autocorrelação, principalmente a temporal, ela tem realmente um peso muito grande e a gente precisa remover elas. Então, eu acho que essa parte de tentar agora, numa próxima pesquisa, conseguir remover essas correlações, isso vai, de fato, a gente conseguir utilizar redes neurais para fazer essa classificação, porque essa classificação na rede neural, a gente ainda não sabe muito como funciona. Então, dos artigos que foram lidos, não tomaram tanto esse cuidado, e talvez isso seja um problema, né? E acho que eu diria que essa seria uma das inovações do trabalho. Inclusive foi que me chamou mais atenção nesse aspecto, acho que então eu fiz a leitura correta. Obrigada. Obrigado pela pergunta. Ok, mais alguma pergunta ou comentário? Então, agradeço muito ao Nicolas, né, pela apresentação, e agradeço principalmente aos professores, né, o professor André, o professor Rubens, o professor Marcelo e a professora Nádia, pela assistência na avaliação dos projetos. Bom, essa foi a última sessão de avaliação. Amanhã vamos ter o encerramento do evento, e nele vão ser divulgados os 20 melhores trabalhos de todas as áreas, que eles vão ser homenageados pelo Prêmio PIBIC, né? Tem também amanhã a palestra da professora Jimena Villagrán, é uma palestra sobre arqueologia, né? Sobre o povoamento do continente americano e microarqueologia. Ela é bastante interessante e eu convido todos a participar. Eu agradeço a todos a atenção e a gente pode agora, até logo, assim, a gente pode tirar do streaming, por favor. Ok, só vou lembrar aos professores, né, por gentileza, enviarem a avaliação até o final do dia, para a gente poder compilar todas as notas. Tudo bem?